Ih, Silvia, então você está perdida. Porque essas orientações, acabei de ver que você entrou em outubro, a gente tem encontros por mês. Você perdeu encontro de outubro, encontro de novembro, encontro de dezembro, no mínimo 3 encontros. E essas orientações, elas estão lá na sala. É, tem que ficar ligada, anotar, criar seu cronograma de estudo, mas vamos lá. Hoje você se encontra. O que que eu pensei da gente fazer? Eu preciso trazer um contexto para que a gente possa falar dessa entrega que é o plano de aula, que ela tem uma razão de ser, né? Lívia. Tá bom. Isso, ambiente profissional 2 ou práticas de ensino 2, porque é o mesmo conteúdo, são matrizes diferentes do curso, mas são o mesmo conteúdo. Então, para eu trazer o contexto do plano de aula, André, eu jurava que eu tinha corrigido o seu plano de aula, não corrigi, não? Então, vamos lá. Eu preciso explicar o contexto para a gente conversar sobre o plano de aula. Essas disciplinas estendidas, que duram 5 meses, elas sempre têm um trabalho diferenciado. Eu gosto de falar de quantitativo porque nos organiza mentalmente. Ah, tá, porque eu olhei agora que eu falei, acho que eu já vi o dele. A gente precisa pensar que eu preciso ter uma dedicação de 5 horas por semana para essas disciplinas, né? Por semanas. Então, assim, por dia, dá 1 hora por dia, nos dias úteis da semana, ou eu posso estudar de 2 em 2 horas, mas o quantitativo é importante para a gente poder se educando no estudo, né? Porque a gente ainda não tem robozinho lá para poder chegar até vocês, no sentido de dar sacudidela e dar essas personalizações que são importantes para cada indivíduo. Então, no ambiente profissional 1 ou práticas de ensino 1, a gente conversou muito sobre a integração do pedagogo, que é ser pedagogo, esse cenário educacional, isso tudo. Na 2, a gente cresce um pouquinho essa discussão, porque a gente vai falar sobre o cenário da educação, mas sobre necessidades específicas do cenário da educação atual. Então, se lá na 1, né, na 2 a gente fala também um pouquinho, a gente fala sobre Constituição, BNCC, ou melhor, Constituição, LDB, BNCC. A gente vai falar sobre programas e políticas específicos relacionados à educação especial, relacionada à equidade de gênero, Agenda 2030, né? Plano de ensino individualizado, né? Como que eu adapto um plano de ensino para determinada necessidade, distúrbio ou dificuldade de aprendizagem. Aqui a gente amplia mais o nosso olhar, né? Práticas antirracistas, como que eu construo um currículo que seja autocentrado, né? Ai, que bom, Silva, ficou mais tranquila agora. Então, é muito importante essa discussão. Então, lá nas práticas 1 ou ambiente 1, a gente conversou muito, né, sobre esse início da educação infantil. Então, hoje, a gente vai trazer um recorte das competências socioemocionais. Por quê? Porque foi uma grande inovação para os nossos referenciais. Espera aí que eu estou compartilhando um negócio errado para os nossos referenciais curriculares, eu também levei um susto, os nossos referenciais curriculares atuais, né? Que trouxe essa abordagem que muitos de nós, educadores, já utilizávamos na prática, mas que a gente não dava esse nome, né? Então, assim, com certeza, quem já foi professor, quem é professor, quem já foi aluno, sabe que a gente fazia atividades, né, para identificar emoções, para identificar sentimentos, né? Sempre fizemos isso. Só que a partir do momento que isso vira uma referência curricular, não é mais uma escolha individual do docente, né? Isso passa a ser uma um princípio filosófico pedagógico, uma estratégia pedagógica. Se vocês entrarem lá na disciplina de vocês, para a produção do plano de aula que vai ser entregue ou já foi entregue lá no circuito integrador, existem vários conteúdos que você pode considerar no momento do seu planejamento. Você pode fazer um plano adaptado, né? Que é um PEI, para determinada dificuldade ou deficiência. Você pode trazer é, um plano de aula que tenha como objetivo uma prática antirracista, mas pense, né, em se desafiar.
e que o plano ele tem que estar sempre relacionado a alguns dos conteúdos estudados nas unidades, que são os temas disparadores, como o próprio nome diz, né? Dispara a minha criatividade para organizar aquela documentação pedagógica, porque o arquivo é uma documentação pedagógica, né? E aí eu queria trazer para a gente, mas não ia dar tempo, né? Para a gente ver junto o Divertidamente, porque o Divertidamente ele explica de uma forma muito lúdica isso aqui que eu vou trazer para vocês. Eu utilizei como referência o material da Fundação Telefônica, que está lá na sala em material complementar, mas está aí nesse link também. Depois eu vou botar no grupo para vocês, que ele traz dicas de como a gente pode desenvolver os estudantes, né? Então, primeiro, claro, e isso tem lá na sala também nas aulas, tá, gente? Ele começa a dando nome para gente. O que que são essas competências socioemocionais? A gente vai ter vários teóricos criticando muito isso, tá? Mas é importante porque estão presentes nas nossas políticas públicas e até para a gente criticar, a gente precisa entender essa base, né? Então, o nome que se dá, o conceito que se dá para competências socioemocionais, que estrutura, né, a BNCC, que é a nossa referência curricular atual, né, é que são capacidades individuais relacionadas ao nosso modo de pensar. E aí vão ter vários estudos, né, nacionais e internacionais que vão nos dizer que se antes a psicologia do desenvolvimento, da educação, acreditava que ser inteligente era a pessoa que tinha um QI elevado, né, um QI mais alto, ao longo dos últimos anos isso foi desconstruído. E foi apresentado para a gente um novo conceito do que é ser inteligente. E hoje, se você pegar, né, cada campo de saber vai trazer de uma forma diferente. A antropologia vai trazer de um jeito, a sociologia vai trazer de outro, o pessoal da educação vai trazer de outro, que o conceito de inteligência vai depender muito de cada território que você ocupa. Mas aqui o nosso contexto, o nosso recorte, é como que as políticas públicas bebem do conceito e se desenvolvem. Então, para as nossas políticas públicas nacionais, que bebem dos conceitos dessas políticas internacionais, principalmente de muitos documentos que vêm da Unesco, as competências emocionais são essas capacidades individuais relacionadas ao nosso modo de pensar, sentir e se relacionar conosco e com os outros. E que isso é tão ou quanto ou mais importante do que os saberes curriculares, os saberes cognitivos, a capacidade de memorização e de resoluções de problemas. E numa sociedade em que várias tecnologias vão sendo criadas e elas vão sendo postas no dia a dia para desenvolver, né, várias ações, o ser humano acaba ficando com essa habilidade que é considerada mais complexa, né? Que é o de sentir, mediar, resolver conflitos, né? Diante dos saberes que estão ali presentes na escola ou fora da escola. E aí, esse livro é muito legal porque esse pesquisador, né, o Oliver John, ele traz a teoria do Big Five, que a gente vê muito na área de gestão, né? Ele fala que pela primeira vez na história é possível entender o que acontece com traços de personalidade e ter a chance de conectar a escola. Então, alguma galera vai muito ouvir assim: ah, mas aquela pessoa é sanguínea, aquela pessoa é fleumática, porque a galera da educação se apropriou desse discurso e utiliza essas lentes. Não é para reduzir ninguém, tá, gente? Porque a gente nunca reduz a pessoa a um conceito, mas para a gente poder entender e criar estratégias para melhor desenvolver aquela pessoa. O Oliver, ele traz para a gente 5 eixos das competências socioemocionais, né? O que que seria esses eixos? Estar aberto ao novo, que é a curiosidade para aprender, né? Uma imaginação criativa, um interesse artístico de criar bem a nossa cara, né? Consciência ou autogestão, né? Você saber gerenciar a sua vida, né? A partir dos inúmeros desafios, pratinhos que vão sendo rodados ali naquele momento. Ter foco, persistência, né? Não deu certo aqui, vou criar outra estratégia. E responsabilidade, né? Extroversão ou engajamento. Não basta você saber só esse conhecimento, você precisa compartilhá-los com a comunidade. Então, você precisa publicizar, divulgar esses conhecimentos. Amabilidade, que não é o sentido de você ser. É, tá me fugindo a palavra.
Me ajudem. É, abaixar a cabeça para as coisas, não, mas você enxergar o outro e, na medida do possível, ainda mais para a gente que é educador, ouvir com ouvidos de ouvir, né? Como diria Rubem Alves, né? Praticar essa arte da escutatória para você enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro. Por mais que essa perspectiva não seja a perspectiva considerada adequada à luz das referências que a gente tem dos direitos humanos, mas a partir daquela perspectiva aí traçando um diálogo. Estabilidade ou resiliência emocional, que tem a ver com autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração, que é o que a gente vê que é muito desafiador, né? A pessoa não consegue fazer um negócio, a pessoa já fica nervosa, né? Ataca o outro. E para a gente que é da área da educação, isso é mais importante do que nunca, porque a gente está sempre no papel de mediador entre a sociedade, entre a família, entre as crianças, entre os nossos pares, entre os nossos gestores, então isso para a gente é essencial. E aí, isso não vem do nada, né? De onde que nasce, né, esse novo olhar para a educação, né? Não diria um novo olhar, mas a sistematização da teoria dessa forma, para a gente ter princípios e valores à luz da educação e das competências socioemocionais. A partir de um documento famosérrimo, que você já deve ter escutado em vários momentos do curso, que são os 4 pilares da educação para o século XXI, que é o relatório, também conhecido como relatório Delors, né? Delors, que ele traz esses pilares da educação. Ele traz para a gente que a educação ela precisa se estabelecer, ter esse alicerce, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Então, note, muda toda a estrutura, que até pouco tempo, vocês, né? Eu sou um pouco mais velha do que a maioria, né? Que foi estruturada a nossa educação, que era muito conteudista. Não se deixa de ensinar o conteúdo, mas o conteúdo ele parte de um contexto que tem que estar relacionado a aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Porque só o conteúdo em si, ele não é suficiente para as necessidades éticas e contemporâneas do ser atual. Porque conteúdo você tem acesso hoje à informação, a livro, a inteligência artificial cria, mas conhecer, fazer, criar coisas novas. Tem um professor que vocês devem conhecer com certeza. Quem não conhecer, me avisa que eu mando uma entrevista dele, que é o nosso neurocientista famosérrimo, né? E ele sempre fala para gente uma coisa muito legal que eu adoro. Ele fala assim: olha, a inteligência artificial não é nada criativa. Por quê? Ela pega os conhecimentos, os conteúdos já consolidados da sociedade, aí é fácil. Com a capacidade que ela tem de criação, né, fica muito mais fácil. O nome dele é Miguel Nicoleles. Então, ele até fala que o nome não deveria ser inteligência artificial, porque não é inteligente, porque ele trabalha, ele constrói em cima da inteligência criada, das inteligências e dos produtos sociais e culturais criados do ser humano. E é isso que os 4 pilares traz para a gente, né? O conteúdo está ali posto, mas as inovações, as coisas transformacionais vão vir dessa habilidade complexa. E a inteligência artificial não tem essa habilidade complexa. A gente pode até achar que tem, mas não tem, né? Porque vem das nossas produções do ser humano, né? Então, o que é aprender a conhecer? Desenvolver essa vontade e curiosidade nossa. Olha como está relacionada lá a teoria do Big Five do Oliver P. John, né? Você vê que tudo vai se costurando. Aprender a fazer. Então, você vai colocar aquilo em prática, como a gente. Se nós somos educadores e a gente precisa fazer bons planejamentos pedagógicos, por quê? Porque o planejamento pedagógico é referência para um bom processo de aprendizagem, ensino e avaliação, né? Se eu domino no sentido de compreender o meu grupo, a minha comunidade, que eu preciso desenvolver naquelas pessoas, eu construo um planejamento e que isso é possível de fazer com que aquele povo cresça a partir das aprendizagens mínimas. Né? Porque a gente sempre trabalha nessas novas referências curriculares o que a gente chama de aprendizagem essencial, né? Que é o básico, é o mínimo. Piaget já trazia isso para a gente na teoria do construtivismo, né? E Papert no construcionismo. Conviver, né? Não basta eu saber me conhecer, eu ser uma pessoa curiosa e eu saber, por exemplo, fazer um plano de aula. Eu tenho que saber conviver em sociedade, né? E isso é difícil, a gente nota, né, em tempos de polaridade, como que é difícil. Ouvir o diferente,
né, praticar, né, esse exercício de escuta da diferença. E dentro de uma escola, gente, isso é básico. Ah, mas Luciana, eu não vou ser pedagoga e não vou trabalhar em escola. Tá, mas as referências para gente continuam sendo o chão da escola. E aprender a ser, né, que é o quarto pilar, mas não menos importante, que é esse reconhecimento de você e suas ações. Não é você ser a perfeição, pelo contrário, é você praticar o autoconhecimento, não vou dizer nem diário, né, gente? A todo momento, para que você possa ser uma pessoa ética, né, melhor para você e para a sociedade. E aí percebam que a partir do momento que se lançam um conteúdo, né, um estudo, né, referências nesse sentido, o que eu quero trazer e mostrar para vocês é que os autores, ao longo do mundo inteiro, eles vão se apropriando, né? Como eu pego uma receita e vou incrementando aquela receita. Então, vocês vão ver várias atualizações. Vão ter pessoas que vão dar um enfoque da neurociência, vão ter gente que vai dar um enfoque mais para a antropologia. Então, o importante é a gente conhecer a base que deu assim essa disparada para o desenvolvimento desses conceitos. Essas 5 competências socioemocionais que eu estou trazendo aqui, que também se relacionam com a teoria do Big Five, olha que interessante, né? Elas já trazem que a educação socioemocional, o pilar, pensando no contexto da escola, esse aqui é de um educador, deveria ser autoconhecimento, autocontrole, consciência emocional, tomada de decisão responsável e habilidades sociais. Por isso que elas colocam, né, esses círculos concêntricos, um dentro do outro. Escola, sala de aula, família, comunidade, cultura, sociedade. E aí, isso nos traz uma necessidade de compreender a cada dia mais o que é a cognição, né? A gente está falando do socioemocional, porque vai depender muito também dessa construção da comunidade que você está envolvida, né? Mas é muito importante a gente entender o que são competências cognitivas. Oi, Maria Helena, boa noite. Porque isso vai se integrar para nós que somos educadores, né? Por isso que a Base Nacional Curricular, ela traz isso integrado a cada momento. Então, eles trazem um conceito aqui que eu gosto bastante, que por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês, né? Primeiro, trazendo a origem da palavra, latim, cognitio, cognitum, que significa conhecimento. Então, toda vez que você pensar em cognição, cognitivo, você pensa em conhecimento, que não é conteúdo, que não é informação, tá? Dessa forma, o conceito se associa à capacidade de você processar dados, se desenvolver a partir de diferentes estilos de compreensão. Então, cognição não é só você saber aquele determinado conteúdo, é o que você faz com aquele conteúdo, como que você relabora aquele conteúdo. E esses são os grandes desafios para a gente promover a mudança na educação que a gente necessita, principalmente no cenário educacional brasileiro. E, e aí, vamos pensar o seguinte, né? Que a gente está falando de cognição e de competências socioemocionais, né? Que se integram, que elas não se separam. E que esse deve ser o nosso olhar para quando a gente, independente da instituição de ensino que você esteja, para desenvolver a sua prática pedagógica, que cada instituição de ensino vai ter um modelo educacional diferente. Uma aluna agora na turma de Práticas 1 fez uma pergunta muito legal. Quem já for da área como educador vai falar, pô, mas isso é básico, Luciana, mas a pergunta dela eu achei fantástica. Mas, Luciana, como é que eu faço um planejamento? Eu vou planejar uma semana inteira? Eu vou planejar dia a dia? Eu vou ter que ter esse trabalhão de descrever cada etapa? Gente, aqui a gente aprende a diversidade dos cenários, das metodologias, das teorias pedagógicas. Mas cada instituição de ensino tem o seu projeto pedagógico. Você pode até falar para mim, ai, Luciana, a minha escola não tem um projeto pedagógico. Ela pode não ter no papel, mas a pessoa que está liderando aquele grupo tem ideia do que, de como desenvolver aquelas ações pedagógicas. Claro que tem. Ela pode, de repente, inconscientemente achar que não tem, mas tem, porque a partir do momento que ela diz, olha, a minha escola está organizada
assim, 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 a carga horária é assim, 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 tenho prova uma vez por semana, uso livro didático tal, as aulas acontecem só dentro da sala de aula, ou não, acontecem em espaços diferentes. Isso tudo já diz dos princípios pedagógicos daquela instituição, né? É, e a gente, quando está dentro de uma instituição de ensino, a gente tem que se adaptar a essa proposta pedagógica, a esse projeto político-pedagógico, por mais que não esteja lá no papel. Como tem gente que vai ter projeto lindo, maravilhoso no papel e na prática é completamente diferente daquela lindeza que foi construída. Mas existem os princípios, seja explícitos na cara ou implícitos, escondidos, né, por debaixo de um suposto tapete ali. Mas eles existem. Cabe a gente, educador, dentro dessas regras compartilhadas pela escola, pensar o cenário da educação como um todo e fazer o nosso melhor. Por isso que entender sobre as competências do século XXI é muito importante. Primeiro, para você não se sentir chateado, violentado com esse movimento educacional que muitas vezes você não acredite, e que seus alunos não fiquem lá, né, extasiados, chateados com toda essa aula que possa ser considerada enfadonha para determinada faixa etária. E aí, por que que a gente precisa entender tudo isso? Para a gente saber como que a gente, né, subverte algumas coisas dentro do próprio projeto pedagógico estabelecido e como que a gente se aprimora. E aí, esse material da Fundação Telefônica, ele é muito legal porque ele vai trazendo exemplos de atividades pedagógicas. Então, se você não sabe por onde começar, você pode ir dando uma lida nele, que ele vai trazendo esses exemplos para gente. E aí eu sublinhei essa parte que eu achei muito legal, que ele fala assim, ó, saber a hora de falar ou de agir, aprender a lidar com os impulsos e as emoções são exemplos de habilidades que podem ser estimuladas em sala de aula. Aí ele dá exemplo de estratégias pedagógicas, dinâmica, realização de projetos, jogo, criação de espaços de debate. Então imagina, né? Hoje em dia a gente tem um grupo que tem uma atenção muito menor, né, nos menores, por conta de N coisas, inclusive sobre o uso excessivo de telas. A gente tem que adaptar o nosso planejamento, não é para nivelar, vamos dizer, por baixo, mas adaptar o nosso planejamento para que a gente possa ir desenvolvendo e ampliando o campo de concentração daquela criatura. Então, saber a hora de falar ou de agir, saber como sustentar a atenção naquele momento. Ah, ele não aguenta ficar atento por 15 minutos, eu vou organizar a atividade de 10 em 10. Isso tudo são estratégias para que a gente possa desenvolver essas competências socioemocionais e que para favorecer o desenvolvimento da cognição, que é aquele conhecimento relacionado ao currículo da escola, né, adotado por aquela escola. Então ele fala, olha que interessante. Ele faz assim para gente. Como que você pode pensar em atividades que promovam esse desenvolvimento? Primeiro, contextualize. Para mim, contextualizar é conhecer a minha comunidade, conhecer como eles atuam, as estratégias, de onde, o chão que eles pisam. E aí você tem foco, porque você tem intencionalidade pedagógica. Pode ser que os seus estudantes não tenham clareza disso e nem precisam ter, porque o profissional da educação somos nós. Então, foco, tenha clareza do seu objetivo de aprendizagem, daquilo que você deseja alcançar. Flexibilidade, né? Estou pensando em diferentes abordagens e ferramentas que não limitam o desenvolvimento daquele grupo, porque você fez um planejamento, aí você levou para a turma mudou completamente aquele planejamento, acontece muito isso, ainda mais quando a gente está com os menorzinhos, adolescentes, você vai adaptar, né, para que aquilo faça sentido para aquela comunidade. Coerência, né? Tem que estar alinhado, claro, as políticas públicas ao conceito da escola, do que é, como se desenvolve a educação, mas também os seus princípios, né? E a potência, eu acho isso o máximo. Ó. Há uma valorização na participação ativa do estudante. Então, quando eu planejo a minha aula, eu preciso pensar: poxa, essa minha aula tem no centro do desenvolvimento da minha atividade as relações? Alguns vão dizer, ah, mas o centro é o estudante. Não. Eu falo isso, tá, gente? Luciana, o centro são mais relações, porque não existe uma pessoa mais ou menos importante dentro de uma sala de aula, né? Todo mundo ali é codependente. Então, as relações são importantes. Se você está se sentindo desrespeitado, ou o aluno está se sentindo desrespeitado,
infelizmente o aprendizado não vai acontecer, ou vai demorar muito para acontecer. Então, as relações, elas devem ser cuidadas e validadas. E aí, por isso que eu ressaltei essa fala desse Ban Ki-moon, né? Que é o relatório mais recente de 2015, que eles chamam de relatório Incheon. A educação deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar esses desafios do século XXI, né? Que são esses inúmeros que a gente passa. Mas na prática, a gente precisa distinguir. E aí eu queria ouvir vocês. Vocês conseguem distinguir, né? Ou vocês acham que competência e habilidade é a mesma coisa? Ou vocês acham que competência, habilidade, objetivo de aprendizagem é a mesma coisa? Me contem. Ou não? Ou nunca pararam para pensar nisso? Por quê? E aí vocês vão ou falando ou escrevendo aí para mim. Porque todas as nossas referências curriculares atuais, elas se embasam em competências e habilidades. Isso não é novo, isso não é uma novidade do Brasil, isso é um movimento internacional, né? Que reparou que para o mundo novo, né, para o mundo de novas profissões que a gente nem sabe que vão existir, e que essas alterações, inovações são tão rápidas, eu preciso preparar numa educação formal para o incerto, para o futuro, né? Então, como que eu preparo para o incerto, como eu preparo para o futuro? É deslocando o meu compromisso com o aprendizado exclusivo do conteúdo para algo maior, que promova a resolução de problemas, né? Que promovam outros conceitos que vão emancipar aquela pessoa. Então, mas eu aprendi, Luciana, por exemplo, que Plutão era um planeta. Há pouco tempo, Plutão foi rebaixado, né? Não é mais considerado um planeta. Esse não pode ser um conteúdo ou um saber que vai determinar a reprovação, por exemplo, de um indivíduo. Quando eu falo de competência e habilidade, eu falo de um âmbito maior, é como se eu esticasse, né, uma foto, em vez de ver só aquele cenário, né, de longe da foto, eu vou ler os detalhes. Então, vamos ler junto, né? O que que seriam as competências, né? São definições do Aurélio, do dicionário Aurélio. Vamos começar por ali. Faculdade concedida por lei a um funcionário juiz para apreciar algo e julgar certos pleitos. Então, eu sou competente para fazer determinado julgamento, determinada atividade. Isso normalmente se relaciona com a profissionalização, né? Quem é que vai julgar um processo jurídico? O profissional de direito. Quem é que vai identificar uma dificuldade de aprendizagem? Se for somente sobre a parte pedagógica, eu posso chamar o professor ou pedagogo. Se for somente sobre a parte, né, psicomotora, eu chamo um psicomotricista atrelado a um psicólogo. Qualidade quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto. Porque é sempre assim que a gente pensa, né? A pessoa competente é aquela pessoa que está apta, que a gente considera apta a desenvolver determinada questão. Mas é importante que, para nós, né, a gente tenha um conceito muito bem definido, porque é assim que o mundo da educação vai fazer a leitura da competência, né? É uma qualidade de apreciar e resolver um problema, envolvendo a sua capacidade, habilidade, aptidão, dentro das mais variadas atividades profissionais, né? São estudantes que a gente considera, né, estudantes, pessoas que a gente considera bem-sucedidos. E o que que seria uma pessoa competente? Uma pessoa que é capaz de tomar decisão, de liderar, resolver conflito, utilizar conhecimentos. Nem sempre essa pessoa é aquela pessoa que tem a maior bagagem de experiência ou maior estudo sobre aquela determinada temática, mas é uma pessoa que ela consegue planejar, exatamente, Ludmila. A habilidade é o saber fazer na prática, a competência é usar esse saber com conhecimento perfeito. É isso que o professor Vasco Moreto vai falar é, a seguir. Gosto muito dele, gente. Primeiro porque ele é brasileiro, ele é mega didático e ele fala o tempo todo que é um conceito que está alinhado ao processo educacional, né?
todo mundo é capaz de aprender, diante as suas dificuldades, aos desafios e aos limites impostos, cada um no seu tempo. Por isso que ele fala que competência se desenvolve, né? Você não vai alcançar aquela competência, você vai traçar pequenas estratégias ou grandes estratégias, vai depender do seu planejamento pedagógico, para desenvolver aquele ser humano. E é isso que a gente vê na BNCC, né? São várias habilidades que demonstram para a gente como que o cenário, a nação brasileira entende o papel educacional. E aí eu coloquei ali, né? Que é exatamente o que a Ludmilla falou. Podemos dizer que as competências no contexto educacional dizem respeito à nossa capacidade de mobilizar recursos, visando abordar e resolver uma situação complexa. O aluno saber ou saber conhecer. Então, de repente, eu vou falar para vocês sobre BNCC. Você pode não saber o total da BNCC, mas você vai saber ir lá no site do Ministério da Educação, buscar a atividade, o documento da BNCC e conhecer ela como um todo. Não vai memorizar, mas vai saber como conhecer. E o que seria a habilidade? É saber aplicar um dos princípios da BNCC no cotidiano. Você não vai memorizar todos aqueles códigos da educação infantil, nada, não é isso. Não vai gravar as áreas de conhecimento, não vai gravar os campos de experiência da educação infantil, mas você vai saber onde está o documento, vai entender a ideia do documento, os princípios pedagógicos daquele documento, e independente da referência de planejamento da instituição que você está atuando, você vai saber construir aquele documento. Ah, Luciana, aí, voltando lá a essa pergunta da aluna das práticas 1, né? Mas, Luciana, como é que você fazia o planejamento? Bem, eu já trabalhei em várias escolas de educação infantil. Teve uma escola que o meu planejamento era tipo um planner. Elas já me davam, né, a coordenação já me dava os espaços ali de descanso, de almoço, porque eu trabalhava num colégio, esse colégio era integral, e aí eu tinha que desenvolver as atividades de 30 em 30 minutos, né, ali dentro daquele planejamento semanal. Eu entregava para ela uma semana antes, ela olhava, validava e eu implementava. Já trabalhei em outra escola que eu usava um caderno. E aí a coordenação me deixava livre, eu só tinha que apresentar o objetivo de aprendizagem daquela semana e como que eu iria trabalhar. Tinha adoção de livro didático, então eu precisava ter uma meta na semana de como que eu ia trabalhar o livro didático. Por exemplo, a língua portuguesa eu vou trabalhar as unidades 1 e 2, depois 3 e 4. Então, tinha essa flexibilidade. Então, mais uma vez, né? Aplicando esse exemplo que eu dei, a minha competência é entender esse cenário amplo da educação. A minha habilidade é saber fazer adaptando às necessidades de cada instituição de ensino, aos critérios de cada instituição de ensino. No contexto da nossa disciplina, a nossa referência é o plano, aquele modelo de plano de aula em Word que a gente tem. Então, aí eu trouxe um caso, né? Simples sobre a habilidade para a gente poder pensar. O indivíduo nas séries iniciais ele vai aprender a ler e escrever. Quando ele domina esse processo, não gosto muito dessa palavra não, tá? Mas foi. Podemos falar que ele apresenta a habilidade de ler e escrever. Mas só que essas habilidades elas não param ali. Por isso que a BNCC traz o conceito de aprendizagem essencial para aquela faixa etária, de acordo com os estudos da psicologia do desenvolvimento também. Aquilo ali vai ser aprimorado ao longo da vida dele, né? Então ele vai saber fazer o que é esperado naquela faixa etária, que pode ser um pouco além, um pouco mais à frente, mas que ele vai se adaptando. Então, a partir desse exemplo, o conceito de competência no contexto educacional pode definir a habilidade como a aplicação prática de uma determinada competência para desenvolver uma situação complexa. Tem uma experiência muito legal, que se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, ou vocês joguem no Google, da Espanha. A Espanha, ela constrói os currículos dela baseada em competências e habilidades. Aqui no Brasil, tem esse movimento, tanto que se vocês pegarem atualmente a Política Nacional para a Formação de Professores, está lá. Competências, vocês vão chegar na ENAD e vão ver isso. Habilidades e os descritores, que são os objetivos de aprendizagem relacionados àquela habilidade. É muito legal, muito parecido com a BNCC. O que que eles fazem, né? Então, eles mudam o conceito de aprendizagem. Então, se antes eu trabalho com conteúdo, por exemplo, vou trabalhar com conceito de água, né?
Você vê esse conceito de água da BNCC, desde os bem pequenos, né, ou bebês, que é educação infantil, até o ensino médio, mas você vai ver a ampliação da complexidade daquele conceito. E é isso que a Espanha, né, principalmente a UNED, já faz há muito tempo. Eles não relacionam mais a conteúdo, eles relacionam a temas, que eles chamam de unidades de aprendizagem. E a nova política de educação à distância, né, já entra nesse sentido. Então, eu tenho várias unidades de aprendizagens, que são temas a serem desenvolvidos, que eles vão se juntar aos outros temas como se fosse um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça vai desenvolvendo as habilidades daquele sujeito. Então, pode ser que lá na frente, olha, não estou falando muito longe, não, né? Estou falando 2028. A gente tem um cenário completamente que a gente desconheça. Por exemplo, ninguém imaginava que a gente ia vivenciar uma pandemia. E olha que a gente estudou muito no ensino médio sobre peste, não foi? A gente estudou muito sobre isso, mas a gente não imaginava que em pleno ano 2000, 2020, a gente ia ter uma pandemia. E os cursos prepararam os professores, os profissionais para essa pandemia? Não. Então, essas incertezas, elas têm que estar dentro dos nossos princípios filosóficos e pedagógicos por meio dessas capacidades de resolução de problemas que elas dão conta quando a gente muda o nosso conceito sobre como deve ser desenvolvida a educação. Por isso que a gente vem com um conceito de competências e habilidades que tem muitas críticas de muitos teóricos, mas hoje é o mais próximo que a gente pode trazer de inovação. E aí a Ludmilla fala assim para a gente, entender isso é muito importante, porque mostra que não adianta só saber fazer, mas saber usar o que a gente sabe de forma consciente, de acordo com a situação pede na prática pedagógica. E aí, quem é curioso, curiosa, dá uma olhada na Prova Nacional Docente, nas questões. A gente pode até fazer um encontro sobre isso. Se você olhar as questões da Prova Nacional Docente, que hoje é uma das formas de ingresso para a carreira pública, a provas de concurso público de 2 anos atrás, você vai ver que as questões do concurso público eram puramente conteudistas. Como? Era assim: Piaget disse isso, isso. O que é esse conceito de Piaget? Era assim. Hoje, você vê que a abordagem é muito mais complexa. Eles trazem uma situação e daquela situação você tem que identificar o conceito de Piaget. Não é saber a definição do conceito. Você tem que saber como que aquele conceito é aplicado na prática. A lista de presença, Ellen, já está embutida aqui no Teams, tá? Não se preocupa. Então, o Vasco Moreto, que é um educador que eu recomendo muito que vocês citem, vários vídeos dele lá na sala, vocês vão gostar, eles falam isso. A habilidade, ela está sempre associada ao fazer, né? É alguma coisa mais concreta que você pode pegar. Já a competência, ela está relacionada a esse conjunto acima das habilidades que eles vão ser desenvolvidas de forma mais específicas, né? Aí ele dá um exemplo: ser arquiteto, médico, professor de química. As habilidades, elas vão ser desenvolvidas, né, buscando essa ampliação das competências maiores. Então, um exemplo, eu vou ser uma excelente professora, meu objetivo é ser uma excelente professora que dê conta desse momento da consolidação, se é possível falar assim, da alfabetização, né? Porque se a gente pensar no mundo atual, a alfabetização não para, né? A gente está sempre sendo letrado sobre algo. Então, essa é a minha grande competência e qual é a minha habilidade? Saber desenvolver atividades pedagógicas que promovam a aquisição da leitura escrita. Não é da leitura escrita no âmbito complexo, mas daquele identificado para aquelas aprendizagens essenciais, por exemplo, do primeiro ano. Rosângela, principalmente com os desafios que enfrentamos diariamente, muito necessária essa forma de desenvolver a prática pedagógica. Perfeito, Rosângela. Então, assim, não é para a gente gravar, é para a gente parar e entender a educação dessa forma. Se você já entendeu que a educação funciona dessa forma, fica mais fácil para você até fazer relações com os conteúdos a seguir, né? Claro que aí você vai falar, mas Luciana, mas no final você vai dar um arquivo para preencher, porque a gente precisa ter a documentação pedagógica. Eu preciso ter critérios até para poder apresentar uma avaliação justa, transparente e condizente para vocês. É isso. Mas diante disso, eu preciso
os educadores, nós educadores, precisamos entender como que acontece o processo de ensino-aprendizagem e como que se compreende a educação. Por isso que a Base Nacional Comum Curricular é uma referência. Claro, mais uma vez, você precisa saber se o seu município ou a sua escola fez o papel dela, porque a base não é o currículo, ela é referência. É como se eu falasse para você, olha, tá aqui a minha receita de bolo para fazer esse bolo aqui magnífico. Ah, mas na minha casa não tem esse chocolate. Você vai adaptar à sua realidade. Você vai fazer a releitura para isso fazer sentido para você. Ah, mas eu não posso comer farinha branca. Você vai ter que colocar outro tipo de farinha. Então a base ela dá a referência para que a gente possa ter uma educação sendo desenvolvida de uma forma minimamente harmônica num país continental como o nosso. Mas cada instituição de ensino, cada município tem que se apropriar de acordo com as suas realidades. São Paulo tem o currículo paulista, aqui no Rio tem um currículo carioca, outros espaços foram bebendo da base e fazendo as suas construções. Dentro da base, eles trazem essas 10 competências gerais. Que se vocês pararem para ver, tem muito a ver com o que a gente estuda no curso de pedagogia também, ó. Conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, cultural e digital. Então, pensem o seguinte: na formação inicial de professores, que é onde a gente ocupa, a gente está se preparando para isso. Então, a gente precisa dessa imersão para poder chegar lá na prática, a gente poder atender a essa referência curricular nacional, né? Ah, mas Luciana, eu sou muito ruim usando as tecnologias. A gente vai sempre ter as nossas fragilidades. Só de você identificar que isso é frágil em você já é o início de um caminho, início de uma jornada. Porque aí, quando você estiver lá na prática, ou até mesmo aqui no grupo, você vai grudar com outro colega que lida melhor com isso, mas que de repente não é tão criativo quanto você, ou não é tão organizado como você. Por isso que o papel da troca e da coletividade é extremamente importante nessas nossas referências curriculares. Pensamento científico, crítico e criativo. Repertório cultural, comunicação, cultura digital, responsabilidade, cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Isso, gente, da educação infantil ao ensino médio. E é muito legal ver como a BNCC traz isso para a gente de forma complexa. Vamos voltar mais uma vez à água. Lá na educação infantil, eu vou colocar a experimentação da água, vou pintar aquela água com anilina, e eles vão ver que a água que é transparente, inodora, incolor, não posso não utilizar esse vocabulário que é muito complexo, dependendo da faixa etária. Mas que eu posso pintar aquela água, que eu posso colocar cheiro naquela água, que o cheiro pode ser bom, pode ser ruim, com a memória que me traz aquele cheiro, vou registrar aquela água, vou pisar na água, vou pegar aquela água que pode ficar quentinha, aquela água pode virar um gelo, ou o gelo pode voltar a ser uma água, vou pisar na poça. Estou vivenciando várias formas de água. Vou mais para frente. Lá nos anos iniciais de ensino fundamental, vou entender o processo do ciclo da água. Quando eu for mais para frente no ensino médio, eu vou lidar com a água, as moléculas da água e como que ela se compõe tanto na física quanto na química e na própria biologia. Então, é muito importante a gente entender que essas grandes competências, elas são assim, como se fosse uma costura de um grande tapete, de uma grande colcha, né? Que vão criando graus de complexidade maior a partir do momento que a gente vai crescendo, né? E aí, esse aqui eu vou deixar para vocês. Tem lá na sala, mas eu vou deixar para vocês, que é muito legal, que ele vai trazendo a competência, vai dizendo o significado e para quê. Eu vou ler só umzinho, tá? Vou escolher aqui repertório curricular, cultural, desculpa. O que é? Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Para quê? Para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artística e culturais. Eu estava conversando com alguns alunos que estão no terceiro período, não sei se tem alguém aqui que está no terceiro período, das práticas de ensino e extensão. Eu falei, gente,
Olhem para os sambas enredos desse ano, das escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tem várias abordagens e desenvolvimento didático de temas que deveriam estar dentro da sala de aula e não estão, e que nos ajudam a entender. Então, para além da manifestação cultural que é o samba, né? E que partiu de um movimento muito popular e hoje tem essa projeção, né, que gera uma movimentação econômica gigantesca, né, e turística para o Brasil, né, principalmente para São Paulo e para o Rio. Em Bahia vai se colocar de outra forma, em Recife vai se colocar de outra forma, no Sul vai se colocar de outra forma. A gente vai entendendo as histórias do nosso país. Pô, teve uma história maravilhosa. Teve da Léa Garcia, uma das primeiras grandes artistas negras, foi no, em São Paulo. Teve uma do Grupo de Ouro, que antigamente era chamado de Grupo de Acesso aqui do Rio de Janeiro. Gente, vejam, da palhaça Chamego, a primeira palhaça que se tem o registro de que era negra e era mulher no Brasil. Um barato a história. Então, assim, são abordagens que a gente vai conhecendo, e quanto mais a gente conhece sobre si, sobre a nossa nação, mais a gente se organiza enquanto democracia também, né? E a gente vai entendendo também as nossas identidades. Então, conhecer o nosso repertório cultural é falar sobre a nossa história, que é muitas vezes a história que não está no livro didático, mas que você vai reconhecer, que você vai falar assim, sei disso. A minha família, que é lá de Madureira de Oswaldo Cruz, eu escutava os meus tios mais velhos falando do desfile da Portela na rua, quando não tinha os muros ali próximos à linha do trem, que é oralidade, né? A gente acaba ficando muito preso ao que está no livro, né? Porque a sociedade, depois de um tempo, ela ficou muito concentrada na leitura, né? No registro. Mas oralidade precede a esses registros. Mas fica o seu nome, Ellie, não se preocupa, porque a gente não assina mais lista de presença. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para ajudar a Ellie, gente. Então, é muito importante que, se você não está conseguindo logar com o aluno Nileia, isso vale para Ellen e para todos que não estão conseguindo logar com o aluno Nileia, que vocês entrem em contato com o serviço de atenção, expliquem qual é a dificuldade de vocês, porque a partir de agora a gente só vai lançar ou a presença, né, ou divulgar para vocês a partir do momento que você está logada com a aluna Nileia, tá, Ellen? A gente ainda está nesse momento de transição, mas pede ajuda aí você e mais alguém. E aí, para finalizar, e a gente ir lá no plano de aula, eu trago para vocês uma releitura da BNCC, construída pelo governo do estado do Espírito Santo. A Helenita. A Helenita, você já está pedindo ajuda, né? Você que está com dificuldade de logar no Teams. Ótimo. Mas registra lá, se você não tiver registrado o serviço de atenção. Mas você registrou, né? Porque a gente estava conversando hoje. Olha que interessante. Eles pegaram a leitura da BNCC e criaram essa grande tabelona. Então, não se preocupe, Helenita, pode sair. E aí, essa grande tabela, e releram todos esses processos para poder facilitar o professor. Criaram essa mandala. Então, vamos lá. O grande centro para eles, olha a leitura legal, achei essa leitura muito fantástica. Autonomia. Então, essa autonomia, ela se desdobra nos 4 pilares da educação, ó. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer, né? O que é aprender a ser? Construir um projeto de vida. Para eu construir um projeto de vida, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o que eu quero, o que eu sou, o que eu quero para o meu futuro. Se eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em falar, vai ser difícil, não é impossível, tá, gente? Mas vai ser difícil eu me apropriar de uma profissão em que a fala, a oralidade é central. Ah, mas é isso que eu quero. Então você vai se desenvolver para chegar a esse ponto. Vai trabalhar essa fragilidade para que você possa se emancipar. Executar o seu projeto de vida. Eu não posso ser uma pessoa que eu apenas crio o projeto. Ah, eu quero fazer o curso de pedagogia. Tá, mas não posso fazer presencial. Ó, isso já deu dois não, né? Não posso fazer presencial, mas eu quero fazer pedagogia. Então, vou procurar a distância. Mas eu vou procurar a distância de que curso, de que faculdade? Então,
Isso tudo é um movimento para você executar seu projeto de vida. E aí, olha que interessante, eles trazem cores fortes e cores fracas. Essas cores fracas são os desdobramentos para a construção de um projeto de vida, por exemplo. Autoconfiança, autoestima, autotelia, autoproposição, autoconhecimento. Se eu não me conheço de mim, se eu acho que eu sou muito ruim, que eu nunca vou dar conta de nada, que eu não vou conseguir ir à frente, eu não vou conseguir construir o projeto de vida. E é lá em executar, olha, se eu não tiver autodeterminação, resiliência, perseverança, gestão organizacional, emocional, desculpa, organização e foco, eu não executo. Então, acho essa mandala muito interessante, a forma como ela está apresentada e, e a possibilidade de releitura que ela traz para a gente, né? Sobre a gente compreender essa base nacional curricular, principalmente as competências emocionais. Deixa eu ler aqui a mensagem da Joyce. Passei uns dias sendo auxiliar em uma creche e vi quantas pessoas estão despreparadas para estar ali. Só usam televisão com as crianças, desenhos e nada educativo. E eu até dei uma opinião de fazer umas atividades para sair de foco de telas. Chamei para podermos fazer uma exposição com telas pintadas para eles usarem a imaginação. Joyce, eu vou dizer para você que eu tô meio a meio. Muito feliz por você ter tido essa criticidade, né? E ao mesmo tempo, olha só, não basta ser crítica. Eu tenho que ser crítica e propositiva. Você criticou, né? E fez uma proposta para gerar a mudança ali, né? Com uma intencionalidade pedagógica. E muito triste por ter profissionais de educação que se coloquem dessa forma. Eu sei, gente, que a nossa profissão é muito desafiadora. Eu não estou querendo dizer que as outras não sejam. Mas a nossa é muito desafiadora porque vem sendo muito desvalorizado ao longo dos anos, né? Ah, vou ler, Ludmila, obrigada. É, E isso nos traz um desânimo muito grande, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o centro financeiro é importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa dessa valorização financeira. Mas é muito triste ver o despreparo dos profissionais. Ninguém nasce pronto. A gente vai se aprimorando o tempo todo. Mas é muito importante a gente ter esse compromisso conosco e com a nossa formação. Deixa eu ir lá na LUD. Em escolas onde a prática pedagógica é muito focada em cadernos e folhas impressas, como podemos ir além das atividades prontas para realmente desenvolver competência e não apenas habilidade nas crianças? O LUD, eu trabalhei em escolas muito tradicionais, muito. O que eu fazia? Tinha que ter a folhinha. Eu trabalhei numa escola, que eu era alfabetizadora, que eu tinha uma meta. Eu tinha que dar 2 folhinhas por dia. Gente, o planejamento era esse, tá? Eu tinha um planejamento lá no caderno, mas ela me dava a meta, a coordenadora. Eu tinha que ter 2 folhinhas por dia e mais 2 páginas de livro. Aí o que eu fazia? Eu ia medindo, né? Tinha que ter trabalho de casa todo dia. Então, uma folhinha ia para o trabalho de casa, outra folhinha ia para. Eu fazia na sala de aula, mas o que que eu buscava fazer, Lude? Antes de dar aquela folha, eu sempre trazia uma atividade para contextualizar. A folhinha era o registro final daquela atividade. E as folhinhas normalmente eram, muitas das vezes elas queriam que eu tirasse foto. Foto não, que não era foto, na época era Xerox, desses apostilados que vendem em feira pedagógica, que são bonitinhos, com desenho bonitinho, que as crianças até gostam para pintar, que tem quadradinho para cada sílaba. Então, o que que eu fazia? Ah, tudo bem, elas querem que eu trabalhe com a família do C, que eles usavam esse termo de família. Aí eu tinha que dar uma folhinha que fosse Cássia Cocô. Bem, eu trazia alguma coisa muito interessante para eles com a letra C, né? Normalmente eu já conhecia ele, tinha vezes estava certo, tinha vezes que não, né? Uma vez eu trouxe o chapéu. E aí eu trouxe. Perguntei se eles conheciam a história da Alice, mas aí eu foquei no Chapeleiro Maluco. E aí falei, né? Contava pra ele, ele era um maluco, não sei o que lá, olha só o que ele faz. Aí contava do desaniversário, da mesa de chá. Aí trouxe aquelas xicrinhas de panelinha, a gente tomava água fingindo que era chá. Isso é o chá é de quê? Meu chá não sei o que lá. Chá começa com letra. Com que letra? Ah, começa com C. Ih, mas a gente está falando do KCC Cocu, então C pode ter outros sons. Ih, caramba, ih, mas olha aqui. Achei o chapéu. Aí pegava o chapéu. E aí, vamos tirar. O que que você tira de dentro do chapéu? E aí, quando eles tiravam o chapéu, tiravam os pedacinhos. K, C, S, Lê aí pra mim, o que que você achou? K, meu Deus, procura alguma coisa com K na sala. E aí depois fazia o registro no papel, né?
trazia significado para aquelas folhinhas. Teve uma vez que eles pediram para fazer. Era sempre assim, tá? Agora lança a família ar, er, ir, or, ur, né? Bem, tinha que lançar, tinha que dar a folhinha. Ah, então vamos construir. Eu trouxe a história. Era uma turma, essa em especial, que gostava muito de filmes de terror, né? Claro que eu não podia trazer filme de terror para aquela faixa etária, né? Então eu trouxe aquelas, sabe aquelas árvores que tem algumas histórias que ela tem aquela, que tem até na Branca de Neve aquela cara assim, trouxe uma árvore assustadora. Aí a gente falava da árvore, o que que a árvore faz. Aproveitei para relacionar aos temas que trabalhavam com ciência, porque tinha no livro, né? Parte da árvore. Montei a árvore. Agora eu vou montar uma árvore estranha. Agora eu vou montar uma árvore que só dá maçã. Agora eu vou montar uma árvore que não dá fruta nenhuma. Agora eu vou montar uma árvore que dá flor. Agora eu monto uma árvore muito maluca. Aí eles faziam os desenhos, aí depois eu dava folhinha para fazer com eles. Então, assim, o objetivo, né, e aí por isso que eu usei essa palavra, é trazer de uma forma diferente. E eles gostam, e traz significado. Pode até que não seja a melhor abordagem, mas e tem muito a ver com o que a gente está falando das competências socioemocionais. Mas o desenvolvimento afetivo daquela história vai trazer uma ligação com você diferente, que vai conectar com você, que é o professor líder daquela turma, e vai te ajudar a fazer essa ligação, essa ponte com o aprendizado. E aí, deixa eu continuar aqui, Lud. Sou auxiliar numa escola particular e às vezes sinto que não vejo nada além de pequenos robôs absorvendo as coisas de forma automática. Os livros didáticos dizem se alinhar da BNCC. E aí a gente não vai dar para a gente fazer essa crítica, mas é uma crítica que muitos teóricos fazem, eu concordo, que infelizmente se criou não é a melhor palavra, mas vocês vão entender, uma máfia, uma grande centro de produção de livro didático. Porque tem muita gente ganhando dinheiro, né, gente? Lembra? O centro da nossa sociedade é o capital, é o acúmulo de dinheiro. Então, as pessoas têm que ganhar dinheiro de algum jeito. E muitas vezes, essas políticas, elas acabam sendo apropriadas para isso. E o livro realmente pode ser maravilhoso, pode ter uma estrutura maravilhosa, mas o livro por si só não assegura o aprendizado. Ele pode até, que eu acredito, apoiar. Por isso que a gente deveria ter a liberdade de pular folha, isso aqui não é muito legal, isso aqui eu vou para frente. Na verdade, a gente deveria usar menos livro, mas se a gente está dentro desse sistema, a gente tem que se adaptar. E o que eu vejo na adaptação é a gente subverter isso. Então a Marilena falou assim: porque nos dias atuais só material impresso, cola no caderno, né? Então, assim, acabou o ditado, Maria. Sabe o que eu fazia com as minhas crianças? Fiz muitas vezes. A diretora quer que a coordenadora, né? Porque normalmente a coordenadora quer que eu faça ditado. Eu fazia. Levava pro pátio. Eles ficavam enlouquecidos. Levava pro pátio e falava: vou deixar vocês brincarem 10 minutos, mas depois a gente vai fazer o ditado. Fazia o ditado no pátio. Quer armar continha, né? Porque tem muito isso na escola. Tem que armar continha. O arma efetua, eu fazia no chão. Tô fazendo a mesma coisa? Tô. Só que eu tô mudando o meio. Tô mudando a estratégia. E quando você muda essa estratégia, aquilo já mobiliza, né, aquele corpinho que tá ali, saberes e aberturas diferentes. Então pensa, né? Tudo bem. Você acha que. Eu não acho, Maria Helena, que ditado é importante. Não acho, mas também não vou desconsiderá-lo como estratégia pedagógica, porque quando a gente pega as pesquisas, vocês vão ver isso em ensino da língua portuguesa, teoria e prática de alfabetização, metodologia dos anos iniciais, vocês vão ver que a prática da leitura que é importante para a fixação da escrita. Mas Luciana, então você está querendo dizer que o ditado não favorece muito? Não. Mas você pode utilizar como estratégia pedagógica, como você pode usar o livro como estratégia pedagógica, como você pode usar a folhinha como estratégia pedagógica, só não pode ser a única. E você não pode acreditar que aquela ali é a que tem que prevalecer diante de todas possíveis. Você tem que ampliar o repertório. Então, de vez em quando, fazer um ditado é legal. Por que não? Agora, você pode fazer o ditado no caderno? Pode, mas você pode trazer de uma forma diferente. Sabe como você pode fazer o ditado? Cara, eu fazia uma coisa que eles ficavam enlouquecidos. Tinha uma turma que gostava bastante, outra já não gostava. Eu fazia o ditado rápido. Eu botava a palavra na. Imagina.
Isso é para a galera que está ainda consolidando a escrita, tá, gente? Eu botava a palavra no quadro e contava até três e apagava. Eles ficavam enlouquecidos. Quem sabia ler ou reconhecer a palavra, copiava rápido. Mas quem não sabia, copiava de qualquer jeito. Eles ficavam enlouquecidos. Outro tipo de ditado, você pode fazer com balão. Coloca a palavra dentro do balão. E aí eles têm que estourar o balão. E aí depois registra no caderno, não tem problema nenhum. Pode fazer o ditado em grupos, o ditado em duplas, né? Então, assim, não é só o ditado, é se apropriar dessa estratégia pedagógica e ir diversificando para você trabalhar diferentes habilidades em diferentes momentos. Em dupla é um barato, ainda mais quando você mistura um que escreve muito bem e um que não escreve muito bem ainda, né? E aí você mistura. Eu me lembro que eu tive uma turma de primeiro ano que hoje seria segundo ano, que eu tinha um aluno, gente, que ele tinha uma letra linda, ele era maravilhoso, e a turma não era tão grande assim, tá? Devia ter uns 28 alunos. Ele era fantástico, fofo, não me dava trabalho nenhum. E aí eu fui fazer uma atividade em dupla, eu descobri que ele não sabia ler nem escrever. Ele copiava tudo maravilhosamente do quadro. E como ele era uma criança muito quietinha e que tinha aquela letra maravilhosa e que era um copista muito bem, ninguém desconfiava que ele não sabia ler nem escrever. Quem me avisou foi o colega do lado quando foi fazer um trabalho. Olha isso. Então, Maria Helena, a maioria não sabe ler nem escrever. Então, eu acredito, a partir do pouco que eu já estudei, que, claro, estratégia pedagógica é imprescindível. A gente tem que saber, né? Como criar conexão afetiva com aquela turma. E aí a Lud falou assim: criamos uma memória afetiva ali com eles, o acolhimento. Porque é isso, a criança não é só aprender a fazer, mas ela precisa compreender aquilo. E muitas vezes ele vai entrar naquela história por você. Porque ele gosta de você, porque ele confia em você. Se ele não confiar, ele ou ela não confiar em você, ele não vem. O aprendizado não vai acontecer. E aí pode ser que nem esse meu aluno, que era um excelente copista. Para mim, ele era o melhor aluno da turma. Porque ele estava sempre ali fofo, engajado. Quando a gente pedia para responder oralmente, ele respondia. O caderno dele era lindo. Eu nunca tive um aluno com caderno tão lindo como ele. Mas que ele enganava muito bem, né? E a gente, como educador, a gente precisa diversificar essas nossas estratégias. E eu acredito que só é possível para gerar sentido por meio do afeto. Vocês podem me trazer as experiências de vocês e contestar, mas eu acredito que só isso só vai ser por meio do afeto. Então, na educação infantil, eu dou banho, eu troco fralda, eu dou o remédio, porque é aquela linguagem que aquela criança está falando naquele momento. Muitas vezes ela não verbaliza. Então, quando eu estou ali do lado dela ou dele fazendo o número dois, né, é o momento que eu tenho para ir trocando e conhecer como o corpo dele funciona e como ela funciona. Dando a água, né? Dependendo da faixa etária, você não pode dar um copo descartável com água até o final, porque ele vai virar, aquele bocal vai se molhar todo, você vai dando devagarinho, vai ensinando aquilo para a criança. Aí, mais velho, terceiro e quarto ano, que é outra pegada, você vai se colocar de forma diferente, você vai entender o tempo dele ali. Hoje em dia, a garotada gosta o quê? De Roblox, né? Minecraft. Então, você vai fazendo ligação. Ah, eu tive uma turma que eles gostavam muito de música. E era a época, não sei se alguém aqui é dessa época, de uma música de uma cantora chamada Luca, que tinha uma música chamada Tô Nem Aí. Vocês conhecem? Tô nem aí, tô nem aí. Era assim a música. Eles viviam cantando. Eu reparei que aquela turma tudo funcionava muito bem com música. Então, antes de eu dar as famosas folhinhas e o livro, porque tinha um livro, eu trazia uma música. Músicas que eles conheciam, não ficava só no repertório deles. Traziam músicas que eu achava legal trazer. Então, trazia músicas consideradas folclóricas, músicas do Vinícius de Moraes, música da Xuxa, música da Aline, né? Música ia modificando o repertório, né? Os sons, né? Trouxe a música do Garantido, que na época era aquela bate forte o tambor, que não é do Garantido em si, né? Mas que representa muito dessa manifestação cultural. Eu quero tique 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 tá, e ia diversificando.
O nosso papel é esse. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai construir o plano de aula, que é a nossa documentação pedagógica nessa etapa, a gente teve etapa um. Agora estamos na etapa 2. Teremos em breve uma etapa 3 que vai subir, como é que os mais novos dizem, o sarrafo. Vai ficar mais complexo ainda, porque você não vai construir só o plano, você vai construir um projeto e vai executar isso na presencialidade. Aqui não tem obrigação da presencialidade, mas você precisa entender os princípios pedagógicos educacionais para poder construir esse plano de aula. Ah, mas Luciana, eu vou construir um plano de aula, do mesmo exemplo que eu dei para o pessoal anterior, que ensina amarelo. Aí eu te pergunto, depois de tudo que a gente leu, depois de tudo que a gente vem estudando já no segundo período, vocês acham realmente que a cor amarela é um tema para uma aula? Porque se a criança, gente, não tiver nenhuma dificuldade cognitiva, nenhuma deficiência visual, ela vai aprender amarelo. Não duvide. Mas se a escola faz desse jeito, eu posso trazer de uma forma diferente, né? É, eu posso levá-los lá fora, né? E pedir para ela, olha, agora que eu andei aqui, esse jardim, não sei o que lá, nanã. Ih, gente, o que que significa? Tem um monte de folha de uma cor diferente. Olha a cor da folha da árvore. Ih, aquela cor. Aí vai ter sempre o esperto, né? Que tem sempre um que é muito mais, fala muito melhor, né? Quando é pequenininho. Ah, aquela é verde. Ah, mas tem umas no chão. Qual é a cor? Essa é amarela, essa é vermelha. E você vai trazendo, identificando. Se não tiver, você planta as folhas ali, planta, né? Coloca as folhas amarelas ali para eles poderem. Vamos pegar só as amarelas e botar nessa caixa. Vamos levar para a sala. Aí você constrói uma atividade na sala. Tem que ter atividade no caderno. Aí você cola a folha e fala do amarelo. Então, assim, a gente precisa ter essa criatividade para burlar esse sistema que parece que são pessoas que não são educadoras. E isso vai muito ao encontro dessa nossa atividade. Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui com vocês, mas não vai ser o ambiente de vocês, porque eu não consegui abrir, o sistema está muito lento aqui. Mas é como eu vejo a sala de aula, tá vendo? Vocês vão clicar lá em material complementar e vão clicar em modelo de plano de aula. Quando você clicar em modelo de plano de aula, que é o modelo DocX, se você tiver no telefone, no tablet, no computador, você precisa ter um aplicativo ou um software que fale ou DocX, né? Ou em Word. Dito isto, você vai abrir o arquivo. Vamos abrir o arquivo. Esse é o arquivo que você vai ter em aberto. Esse arquivo, ele é uma forma de documentação pedagógica. Igual como a Lud deu o exemplo, como é que a gente trabalha com a folhinha, e eu dei o exemplo da minha prática, né? Esse aqui é para registrar tudo que vocês fizeram. Para ter registro, tem que ter critérios, igual a folhinha lá que a gente veio citando, o livro didático que a gente veio citando. Aqui vai ter seu nome, você vai lá colocar o seu nome, Ludmila, né? Por favor, por extenso, o nome todo. Aqui já está práticas 2, se não tiver, você completa aí para mim, por favor. Aí vai ter as orientações. Eu sempre indico que em práticas 2 a gente faça um plano de aula para educação infantil ainda. Tem que ser um plano de aula que aborde um dos temas que a gente estudou na sala. Então, vai ter proposta, pode ser um plano de ensino individualizado, pode ser uma prática antirracista, pode ser o que você quiser, desde que seja adequado para a educação infantil. Não precisa ser algo muito grande. É um plano de no máximo 1 hora, não é um dia inteiro. Mas se mandar de um dia inteiro, também, beleza. O que você tem que usar como referência é a Base Nacional Comum Curricular ou o currículo adotado pela sua escola, relido pela sua escola ou pela sua rede municipal. Você vai marcar aqui qual é a etapa que você deseja esse plano, creche ou pré-escola. Vai inserir a turma. Ah, Luciana, eu não vou fazer esse plano de aula. Zero problemas. E o que que você vai fazer? Você vai criar uma turma. Vai colocar o tempo da sua aula, sabendo que o máximo é 1 hora. Vai colocar a data hipotética de realização da sua aula. Se você tiver filho, primo, vizinho, eu sugiro que você faça o plano de aula, porque é sempre divertidíssimo. E vai colocar o seu objetivo da aula. Um exemplo. É... Que pode ser, tá? Identificar palavras com 2 sílabas no texto, no texto compartilhado da música O Pato, do Vinícius de Moraes.
Qual o tema da aula, da unidade temática? É o tema central daquela aula. Você pode botar é, identificação de sílabas, sílabas, música ao pato, e aí é com você. O que que é quais são os conhecimentos prévios? É tudo aquilo que o estudante tem que saber para poder alcançar aquele objetivo de aprendizagem. Então, se eu estou falando que ele tem que identificar duas sílabas, bem, mal ou bem, ele já tem que saber o alfabeto. Ele tem que saber o que são palavras de uma sílaba, e você vai escrevendo aqui. Tem que já ter identificado palavras com somente uma sílaba, ou reconhecer palavras de uma sílaba. Objetos de conhecimento. Aí você pode colocar é, sílaba. Se você quiser falar também sobre o mundo do pato, você pode colocar referências sobre aves. E aí vai depender, mais uma vez, do seu objetivo. Não precisa ser nada muito extenso, porque vocês já viram que é uma coisa curtinha. As competências, né, e os objetivos, você vai copiar objetos de conhecimento direto lá da BNCC. Vamos voltar lá. Como é que eu faço para achar a BNCC? Deixa eu voltar aqui. Tem lá na sala, tá? Mas se você não sabe ou esqueceu, deixa eu voltar aqui. Vai lá no Google ou no seu buscador, digita BNCC, vão ter dois links logo em cima. O link da página do Ministério da Educação ou da BNCC. Eu sempre clico nele. Quando você clicar, vai aparecer a BNCC para navegação e a BNCC para PDF. Aí você vai escolher qual que você prefere, tá? Eu gosto muito da navegação, que é essa daqui, ó. Deixa eu botar lá no início. Por que que eu gosto dela? Porque eu acho ela muito mais dinâmica para realizar a leitura. Deixa eu botar ela desde o início. Deixa eu abrir ela de novo. Porque ela tem umas abinhas aqui do lado e eu acho com mais facilidade de conteúdo, mas sou eu, tá? Aí eu quero falar sobre educação infantil ou a etapa do ensino fundamental, porque eu quero falar sobre letramento, né? Alfabetização e letramento primeiro ano. Aí eu quero trabalhar mais com a área de linguagem. Eu venho aqui, ó, clico na área de linguagem. Veja quais são as competências específicas para o ensino fundamental como um todo. Clico em próximo. Mesma coisa para educação infantil, tá, gente? E aí eles vão abrindo os passo a passos. Por que que não está abrindo aqui? E vão trazendo os códigos. Deixa eu atualizar a página. Vão trazendo os códigos bonitinhos, né? As competências, habilidades bonitinhas. E aí você vai trabalhando e copia e cola. Então vamos simular aqui. Escolhi esse aqui, ó. Estava falando do pato. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Aí eu copio e colo lá no plano. Mas eu quero trabalhar com crianças pequenas, de 4 a 5 anos. Porque por mais que a proposta para educação infantil não seja alfabetização, eu posso brincar com elas, né? Então, vou botar aqui, ó. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeo e de encenações. Aí vou lá no meu plano, copio e colo. E agora vou descrever a minha atividade. Pensa como se você estivesse contando uma história. Você, quando vai contar uma história, para a história ser atrativa, o que que você faz? Início, desenvolvimento e um encerramento. Se eu estou trabalhando com crianças, o meu início precisa ser algo envolvente. Eu vou trazer o pato, sei lá, vou levar um pato. Eu tinha muito fantoche, né? Vou levar um pato que é um fantoche, vou chegar lá na sala, nesse dia eu fiz isso, com aquele pato, falando igual pato. E aí ela já levava um susto. E aí eu tirava a minha mão que estava atrás e mostrava que eu estava com o fantoche do pato e que hoje eu era Lupato. E aí cantava a música do Pato, que tem essa versão da música do Pato com a voz simulando pato, né? Quá, 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 lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. E aí eles já morriam de rir, ficavam enlouquecidos. Cadê o pato? E imitava o pato, era aquela grande confusão. Li o texto com eles. Agora vamos ver quem acha o pato. Pato, um, dois. Olha lá, sei que lá, pato, um, dois. Aí já é aquela confusão, porque eles estão batendo palma, rindo, se divertindo. Você consegue encontrar outras palavras que seja igual pato, que quando eu fale, eu tenho que dar duas palmas? Pato, pato. Aí eles vão ajudando ali. Vai ter um que vai saber ler, tem outro que não sabe ler nada, né? Mas que vai ajudando. Achei aqui, ó. Pote.
Um, dois. Aí o outro que não sabe ler o pote vai pedir ajuda para identificar. Então, isso tudo está descrito na metodologia. E no final eu vou encerrar, porque toda atividade ela tem que ter um encerramento. Como que eu vou encerrar? Eu posso encerrar pedindo para eles sublinharem lá na folhinha do caderno, onde estão onde se repete pato, porque ele identificou a palavra pato, por mais que alguns identifiquem, leiam e compreendem, o outro só identifique e o outro só copiem do colega, cada um no seu tempo. Posso pedir para eles criarem uma fase com o pato, criar uma história coletiva com o pato, aí é com você. Recurso didático é tudo aquilo que eu usei. Eu usei o papel pardo para escrever história, papel pardo. Eu usei o fantoche de pato, fantoche de pato. Usei lá o meu telefone com a música do pato, música do pato. E a avaliação, ela se relaciona diretamente com o objetivo de aprendizagem. Lembra que o objetivo de aprendizagem que eu sugeri era identificar palavras com duas sílabas na canção do pato. Aí, verificar se houve a identificação das palavras da palavra pato, das palavras de duas sílabas, né? E as referências são os conteúdos que eu utilizei como referência para construir. A BNCC, lembrando que no ensino superior, gente, referência tem o padrão ABNT, né? E aí você precisa utilizar esse padrão da BNT. Ah, e a aula que eu vi de uma professora, eu gostei muito. A aula que eu vi lá no site da Nova Escola, fiz uma releitura, não copia. Se desafia, faz uma releitura. É, Maria Helena, meu neto está no Infantil 2, na escola dele só pinta, comigo ele faz diferente. É muito triste, né? Maria Helena, quando a gente fala só, né? Eu acho. Aí elude. E hoje em dia, com o tanto de vídeo voltado para a criança na internet, quem tem o objetivo de ensinar as cores, as letras, às vezes nem é necessário um plano de aula voltado apenas para isso. O menino da minha sala é autista e não tem muita familiaridade com as atividades, mas sabe literalmente, olha isso, tudo sobre alfabeto, as cores, os animais em inglês e português por conta dos vídeos. Eu tive um aluno há pouco tempo que ele gostava de uma música, vocês conhecem? Pão de queijo, pão de queijo. Ele não falava com ninguém, mas ele cantava essa música, gente, o dia inteiro. Eu já sabia aquela música de cor e salteado, e minha filha também cantava a música, e teve um dia que eu falei, gente, eu vou ficar enlouquecida com a música. E aí, conversando com ele, eu fui entender por que que ele gostava da música. Tinha toda uma memória afetiva com a avó, coisa e tal. Aí um dia eu levei o pão de queijo, e aí levei outra música relacionada ao pão de queijo, que não era o pão de queijo. Foi ótimo. Ele mudou o repertório. Ele saiu do pão de queijo para outra música com pão de queijo. Então, o nosso papel é esse. Pode ser, né, Lud, que ele não mude, que ele vai continuar no seu Lobato. Mas eu falo, caraca, seu Lobato tinha um sítio. E aí, eu, nesse sítio tinha um pato. E olha aqui, trouxe o pato. Olha aqui, vou te dar o pato. Né? Aí você dá um pato de papel, né? Um pato. Como é que minha filha faz? Minha filha faz uns patos agora que eu acho mó barato, que ali os amigos falam que chamam de squish. É isso, Luz? Ou alguém me corrija se eu estiver errado. Aí ela faz no papel, aí pinta assim com canetinha, aí coloca papel ou saco dentro, normalmente é saco. Fecha ele com aquela durex ou fita lacre, e aí ele fica fofinho. Aí você dá um pato para eles, ou deixa os amigos dar um pato, você vai ampliando as possibilidades daquela pessoa se expressar. O papel do plano de aula é esse, gente, fazer o registro e a documentação pedagógica. Como você vai fazer na sua escola, na instituição de ensino que você vai trabalhar, vai depender das indicações que vão te dar. Mas eu asseguro, ou quem é mais antigo e conhece a Caceta e Planeta, as organizações tabajaras, eu a garanto que se você conseguir compreender os princípios filosóficos e pedagógicos por meio dessa documentação pedagógica que a gente está compartilhando com vocês, que nós vamos compartilhar mais à frente nos outros períodos, você vai fazer qualquer planejamento com o pé nas costas. Depois vocês me contem se não. E aí, dito isto tudo, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de trazer alguma contribuição? Me contem. Não, sem dúvida. Zero dúvidas. Então, a gente vai ter um encontro daqui a um mês. Eu combinei com o pessoal de Práticas 1,
em um ambiente 1, que eu ia fazer uma aula com elas, como se fosse uma aula com as minhas crianças. Se alguém quiser apresentar o seu plano de aula, também estou aceitando aqui sugestões, tá bom? Eu vou finalizar a gravação e enquanto eu finalizo, eu respondo as perguntas